Sim, eu sei, é difícil achar um livro que fale sobre etiqueta. Sofri com isso na pele. Mas achei um, comprei, li e vim falar um pouco dele para vocês, falar um pouco sobre o que ele aborda e você tirar sua própria conclusão se faz sentido para você ler ele ou não. Bom, a princípio eu estava buscando, e ainda estou, um livro que falasse somente sobre etiqueta à mesa e sobre como ser uma boa anfitriã. Inclusive, se você conhece algum, ficarei extremamente feliz se você puder compartilhar ele aqui nos comentários. Busco um livro que fale sobre esses assuntos especificamente, pois é o que eu foco aqui no canal para entregar de conteúdo para vocês. Mas enfim, estava buscando por um livro e encontrei esse, A Nova Etiqueta. O que me chamou a atenção dele foi realmente o título, já que ele induz que ele fala sobre a nova etiqueta, ou seja, a etiqueta no mundo atual. Não era exatamente o que eu estava buscando, mas me chamou a atenção e eu resolvi comprar ele. Um fato curioso e que eu amei foi que logo após que eu comprei esse livro, eu fui dar uma olhadinha na autora dele, Andréa Dias. Eu vou até deixar uma foto que acho que fica até melhor para vocês no vídeo. E descobri que ela se formou na mesma escola de etiqueta que eu me formei, que é a Escola Brasileira de Etiqueta. Essa escola tem um certificado internacional de uma escola de Londres, que é The British School of Etiquette. E, inclusive, está aqui falando um pouquinho sobre ela. E, assim, foi uma coisa que me deixou muito empolgada, ainda mais para ler o livro, né? Além de ter achado o título interessante, o fato de ver que eu tive a formação na escola, na mesma escola que a autora, isso me deixou muito feliz. É um livro, gente, com um formato bem diferente. Às vezes eu achava a leitura bem interessante, às vezes acabava sendo maçante, porque na maior parte do tempo ela fala sobre palavras-chave e discorre sobre essas palavras especificamente. E aí, até para trazer umas palavras para vocês entenderem, eu trouxe aqui uma colinha. Ela dava palavras como o que é ser um anfitrião, hospitalidade, hóspede, elegância, luxo. E a partir de cada explicação dessa aqui, ela trazia o significado, né, de onde surgiu e como surgiu. Palavras como essas que eu mencionei, eu até achei extremamente interessante, porque sabendo do significado e de como surgiu, traz até um sentido para o que a gente está estudando. Mas confesso que algumas palavras eu acabei achando maçante e cansativo na leitura, porque ela trazia como significado como se eu estivesse lendo um dicionário mesmo, sabe? E acabava cansando de verdade. E aí, para mim, essas palavras facilmente não estariam no livro, né? Aí as palavras são como mãe, amorosa, professora, propósito, rádio, cárcamo e por aí vai. Entendi que essas palavras que ela trouxe era para dar um contexto ao livro, mas acredito que ela pecou pelo excesso, porque 80% do livro se transformou em um dicionário, e que, na minha opinião, não deveria ser, já que o título traz a nova etiqueta, então eu esperava mais que ela falasse sobre, de fato, a etiqueta atual. E aí, como vocês podem imaginar, os outros 20% do livro foi de um conteúdo contínuo, né, falando de fato sobre a nova etiqueta. Para vocês terem noção, o livro tem 160 páginas, certo? Até a 114 ela traz significados de palavras. E como eu falei para vocês, palavras que por vezes eram interessantes, por vezes eram maçantes, né? E aí a partir da página 115 do capítulo 4 é que ela aborda de fato o tema sobre a nova etiqueta. Eu não achei as explicações das palavras de todo mal, eu só achei que ela pecou pelo excesso e eu facilmente trocaria, eu deixaria o que é 80% do livro de palavras, eu facilmente trocaria pelos 20% que fala sobre a nova etiqueta de fato e vice-versa. Agora falando desses 20% do livro, eu amei, sem tirar nem pôr, eu gostei de verdade. Ela fala sobre a importância de agregar conhecimento, porque quanto mais repertório a gente tiver, mais elegante e coerente seremos no dia a dia. E já que o livro se trata sobre a etiqueta atual, ela traz o que hoje em dia se tornou luxuoso: o conhecimento e o tempo. Ter um repertório interessante e ser uma pessoa culta chama muito mais atenção do que qualquer excesso e ostentação por aí. E o tempo, nós sabemos inconscientemente o quanto que ele é sagrado, mas acho que muitos não estavam preparados para que ele se tornasse o novo luxo. Principalmente a galera workaholic, né? Que é aquela galera que gosta de trabalhar e ter a agenda cada vez mais cheia, né? Aquela produtividade 100%. Hoje, o luxo nada mais é do que você poder viajar numa terça-feira comum, poder ir a um restaurante, poder estar com seus filhos
mais tempo além do sábado e do domingo, ler um livro, ouvir uma música, né? Ter tempo para si, de fato. O novo luxo hoje não valoriza exatamente o poder de compra, mas sim a experiência, lugares que você frequenta e as pessoas que estão no seu convívio social. Um ponto interessantíssimo que ela comenta no livro é sobre como a etiqueta foi criada. A intenção da etiqueta era separar, né, as classes sociais, daqueles que tinham poder, né, de compra, de posse de terras, daqueles que não tinham, criando assim uma barreira social. No entanto, cada dia mais vemos a etiqueta buscando por um propósito diferente. Ela hoje em dia busca trazer harmonia e aproximar as pessoas, tornando-as cada vez mais respeitosas. E com isso podemos concluir de que a etiqueta, ela não é uma Gabriela que nasceu de um jeito e vai morrer desse mesmo jeito. Ela sofre constantes alterações e é importante que a gente esteja atenta a isso. E aí, depois de tudo que eu te contei, qual a sua conclusão? Vai querer ler o livro ou não é exatamente isso que você está buscando? Me conta aqui nos comentários. Um beijo!